Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Fala da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Êxodo 3, de 1 a 3. São duas leituras que faremos. Êxodo 3, de 1 em diante. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. E lhe apareceu o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, de um arbusto. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Agora capítulo 33, verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até Moisés entrar nela. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, não se apartava da tenda. Digam todos amém. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu quero falar sobre o tema: como desfrutar dos milagres de Deus. Existem dois tipos de milagres, e Moisés vivenciou esses dois tipos de milagres da sua vida. Vivenciou, desfrutou, e a minha oração é que você aprenda hoje à noite o caminho para você desfrutar também dos milagres de Deus. O primeiro milagre geralmente acontece quando estamos começando a conhecer a Deus. A gente vem para a igreja, aceita Jesus, e geralmente quem dá esse passo na direção de Deus recebe logo algo sobrenatural. Foi assim com Moisés. Quando Deus chamou Moisés para escolhê-lo e enviá-lo ao Egito como libertador de Israel, Deus deu a ele uma experiência sobrenatural, que foi uma sarça que ardia em fogo,
mas aquela árvore não se consumia. E ele vê aquilo, fica impressionado, se aproxima dela, e ali ele tem um encontro com Deus, e Deus dá uma direção para a vida dele. Foi um milagre extraordinário. São aqueles milagres eventuais, que acontecem no culto, que acontecem em uma oração, em uma conferência, mas geralmente esses milagres eventuais acontecem no início da nossa fé. Você entra aqui, parece que Deus contou a tua vida para mim, e eu falo e você começa a perceber Deus me usando algum pastor nosso para dizer a respeito da sua vida. Esse é um milagre eventual. Mas existe também um milagre de Deus, que é gerado por um processo, e esse processo envolve geralmente o nosso caminhar com Deus, que a gente começa a praticar os princípios do Evangelho, as instruções divinas, levando a sério os seus ensinamentos, e começamos a semear a cada dia uma semente de obediência, de consagração. A gente empurra a nossa vida na direção de Deus, e as semanas vão passando, os meses, os anos, e na medida que você entra nesse processo de honrar a Deus, os milagres começam a acontecer na sua vida. A vida se encaixa, vai se arrumando, Deus vai instruindo, você vai respondendo a Ele, vai corrigindo o seu caminho, vai corrigindo os seus pecados, vai se consagrando, vai se dedicando, vai se interessando mais por Deus, e durante esse processo você percebe que o céu age na tua direção e ao teu favor, e olha para a sua vida depois de um caminhar com Deus, e chega à conclusão que a sua vida é muito abençoada, muito cheia da presença de Deus. As coisas aconteceram, as portas foram sendo abertas, os milagres foram se manifestando, as muralhas sendo derrubadas, e você olha e vê que há uma unção de milagre na sua vida. E é sobre esse tipo de milagres que eu quero conversar com vocês hoje à noite. O milagre que acontece através de um processo de relacionamento com Deus. Ele não vai acontecer pela uma oração minha por você, de um líder seu, ele não vai acontecer numa vigília. Não é esse tipo de milagre que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite. É sobre o milagre gerado por um processo de intimidade e relacionamento com Deus. Moisés também vivenciou isso, e eu quero ensinar para você hoje à noite esse caminho que é inerrante, que não tem como dar errado. É quando mesmo diante de aparentes dificuldades, de circunstâncias desfavoráveis, de respostas que ainda não chegaram, de sinais que não batem com a nossa expectativa, mas mesmo assim, a gente continua firme na presença de Deus. Como vivenciar o milagre através de um processo de relacionamento com Deus? Número 1, diga comigo, o milagre, não, lá para frente, diga comigo, Moisés tinha hábito diário, diga diário, de buscar a Deus. Êxodo 33, verso 7. Ora,
Moisés costumava, diga costumava, era costume dele, estabelecer uma rotina de ir até a tenda da congregação, desde o episódio do bezerro de ouro, que o povo voltou as costas para Deus, e construiu um bezerro de ouro como idolatria, e Deus ficou irado com o seu povo, que foi trocado por um bezerro. A partir dali, Moisés, por orientação divina, monta uma tenda fora do arraial do povo, e ele costumava, repita de novo, costumava ir até a tenda e armá-la para si, era costume. Daqui a 5 anos, alguns milagres que você precisa, dependem, para que aconteça na sua vida, você construir hábitos diários de buscar a presença de Deus. Enquanto você insistir em orar somente aqui, ou numa conferência, ou numa vigília, e não construir um hábito, como Moisés costumava, deixa o texto por favor, de buscar a presença de Deus, era costume. Pastor, me explique melhor como é esse negócio de costume. Quem aqui costuma tomar açaí? Pois é a mesma coisa. Alguém aqui consegue passar um mês sem tomar o açaí? Tem gente que toma açaí todo dia. Ele tem um costume. Me dê outra explicação, pastor. WhatsApp. Se eu perguntar aqui, quem hoje acessou o WhatsApp? 100%. Não, pastor, eu não, porque perdeste o celular. Ou então não pagou a internet, está sem crédito. Mas quem tem internet acessou, é costume. Se a gente empurrar na nossa agenda o hábito de buscar a Deus, daqui a 5 anos a tua vida será outra. Mas pastor, daqui a 5 anos a minha bronca é agora. Essa bronca do agora pode ser um milagre da oração que fizemos ainda há pouco. Mas entenda uma coisa: você quer ter bênçãos ou uma vida abençoada? Há uma diferença. Se você não criar o hábito, o costume de buscar a Deus, no máximo você vai ter bênçãos, mas não vai ser alguém abençoado. Vai abrir uma porta de emprego, vai fechar um bom negócio, vai realizar o sonho daquela viagem, vai comprar o que você quer, uma cura. Mas eu conheço gente que foi curada milagrosamente por Deus e hoje não está na presença de Deus. Então eu não quero somente receber as bênçãos, eu quero ter uma vida abençoada. E essa vida ela se constrói. E o início dessa construção, o primeiro tijolo dessa construção de ter uma vida abençoada e de desfrutar de milagres, é ter o costume de buscar a Deus. Se você não tem isso, você está perdendo muito. Se você não adquiriu esse hábito, você está deixando de vivenciar os milagres de Deus. Lá em casa, graças a Deus, tanto eu quanto a pastora, a gente se acostumou a se acordar e buscar a presença de Deus. Quem quer vitória para a sua vida, diga amém. Então diga ao seu vizinho, então, te acostuma a buscar diariamente a presença de Deus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor.
Segundo, como vivenciar esse milagre? Diga comigo, Moisés assumiu a responsabilidade da sua vida espiritual. O verso 7 diz assim mesmo: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Ele decidiu ter responsabilidade. Ele assumiu o controle da sua vida espiritual. Ele começou a liderar a sua vida. Acordava e armava a tenda para si. Era a responsabilidade dele. Deus me revelou. Tem 3 aqui, 4 ali, 55 aqui, 72. Ali só tem 1. Acho que ali nenhum. Lá em cima quase 200. Sabe aquela história? Ora lá por mim. Já ouviram isso? Ora por mim. Não assume a responsabilidade de armar a tenda para si. Eu sou pastor, a pastora é pastora, mas eu não dependo dela para orar, ela não depende de mim. Nós temos responsabilidade. Isso não é porque somos pastores desde sempre. Primeira coisa que eu quis descobrir na Mônica, se ela era uma mulher de oração, porque senão, se ela não fosse, já era para ela, e vice-versa. Se eu fosse aquele cristão, hoje eles não vieram, graças a Deus, a chuva não deixou, sem compromisso, só frequentador, sem amor por Deus, sem interesse de levar a vida com Deus a sério, ela não teria casado comigo. Moisés, ele tinha responsabilidade. Então você tem que assumir essa responsabilidade e armar todo dia a sua tenda para buscar a Deus. Acorda cedo, vai para um canto lá da tua casa. Eu não sei quantas pessoas estão na sua casa ou no seu quarto. Quem tem muita gente na sua casa, ou a casa é muito pequenina, eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Te vira. Vai para o quintal, para o telhado, para o banheiro, vai para o quarto, vai debaixo da cama, mas arme essa tenda para a tua vida. Você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida, se você assumir a responsabilidade todo dia de acordar. Eu vou entrar, eu vou armar a tenda e eu vou estar na presença de Deus. Agora, se você esperar vontade, não vai vir. Eu sou pastor, dificilmente eu me acordo com uma vontade de orar. Estou com vontade de orar. Eu não, estou com vontade de dormir, tomar café, uma tapioca, ficar no celular, ver televisão. Essa é a vontade humana, carnal, e eu sinto. Mas eu não preciso ter vontade de orar para ter responsabilidade de armar a tenda para orar. Eu oro porque eu preciso orar, e geralmente eu começo sem vontade, mas com 10 minutos a vontade vem a presença de Deus, vem a unção de Deus, vem a alegria de Deus. As coisas, o dia começa a ser diferente, porque eu começo na presença dEle. Então, se você deseja vivenciar milagres, assuma a sua responsabilidade. Eu estou preocupado, porque eu tenho visto que a maioria da nossa igreja não está vindo com a Bíblia. Se para a igreja não traz a Bíblia, imagina na casa, nem sabe onde está a Bíblia. Eu vou orar hoje à noite por ti, para que você tenha um sonho bem esquisito, para ver se você pega esse livro, que é a santa, inerrante, poderosa palavra de Deus, e dê espaço na sua vida para esse livro. Crie o hábito de trazer a Bíblia.
Assuma o controle do seu crescimento espiritual. Você precisa entender que daqui a 5 anos depende muito dessa correção que alguns precisam aqui. Existe uma promessa de quem arma a tenda para si. Aquele que medita no livro dessa lei é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, vai dar fruto no devido tempo. Quem quer fruto de Deus na sua vida aqui? Então arme a sua tenda, todo dia, procure corrigir essa lacuna de relacionamento que você ainda não aprendeu. Aprenda. Eu vou aprender a orar, eu vou estudar sobre orar, eu vou pesquisar sobre orar, eu vou me interessar em crescer, eu vou buscar em Deus prazer na oração. Moisés tinha a responsabilidade, ele armava a tenda para si. Diga amém, irmão. Terceiro, diga: Moisés se afastava da correria da vida. O verso 7 diz assim: ele costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Bem longe do arraial, bem longe da correria, bem longe do barulho das pessoas, bem longe da agitação do dia, bem longe do tumulto do dia, do fuzuê. Nós precisamos fazer como Moisés, se afastar pelo menos 30 minutos da correria da vida e gastar esse tempo na presença de Deus. Se você tem carro, ao entrar no carro, aproveite o trânsito e fique ouvindo louvor, uma pregação, uma mensagem. Se você trabalha em casa, crie um ambiente de adoração na sua casa, crie uma atmosfera de milagres. Isso vai criar uma ambiência que o Espírito Santo vai se mover na sua casa, e aquilo que está travado será liberado, e os milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Moisés sabia que a competição pelo tempo no arraial era muito grande. O que é que eu aconselho você? Acorde cedo, não olhe para o celular, que se olhar já era. Deixa ele lá, essa perturbação de Israel, e vá buscar a Deus em oração, orar pelos seus filhos, pelo seu casamento, orar pelo seu futuro, orar pela sua gente, pelo seu projeto. Deus tem coisas grandes para você, em nome de Jesus. Deus tem milagres para a sua vida, mas esse milagre só será vivenciado se você aprender a se afastar da correria da vida. Quem aqui já assistiu o filme O Quarto de Guerra? Quem ainda não assistiu, você tem que assistir. É a história de um casamento que estava acabando, e essa mulher começou a usar armas humanas e não dava certo, até que uma discipuladora dela ensinou sobre o quarto de guerra, e ela escolheu um canto na sua casa para fazer desse cantinho um lugar de oração e de guerra. Seu casamento foi restaurado, o milagre aconteceu. Então, meus irmãos, Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus, Ele manda dizer a você: os teus milagres estão prontos. Você precisa se afastar da correria da vida e gastar tempo na presença de Deus, pelo menos uma vez por dia.
lendo a palavra, buscando a Ele, conversando com Ele, chorando na presença dEle, celebrando as vitórias com Ele. Moisés se afastava da correria da vida. Para concluir, diga comigo, coloque a conclusão aí, Adriano. Não colocou? Não, Adriano? Não, por quê? Na conclusão, diga comigo, a bênção vem, diz o verso 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Que bênção, irmão, você não quer isso não? Ouvir Deus falar com você. Talvez alguns aqui estejam com dúvida se esse rapaz que apareceu da sua vida, você deve namorar ou casar com ele. Se você for para a tenda, você vai ouvir Deus falar: chuta que é laço, chuta que é laço. Aquele negócio que você está querendo fechar, que você não sabe se vai ser bênção, Deus sabe se é para ir ou não. Então entra na tenda, que o Senhor vai falar contigo, a bênção vem. A nuvem descia na tenda onde Moisés estava com Deus. A bênção virá sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua família. Mas tem que entrar na tenda, tem que buscar ao Senhor, tem que ter esse costume. Faça disso a sua regra de vida. Você não imagina o que Deus vai fazer. Pelo amor de Deus, salve a sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças, corrigindo esse mau hábito de só orar na igreja, de só se importar em ouvir a palavra na igreja. Construa a sua tenda na sua casa, entre nela todo dia, que a nuvem vai descer e a bênção vai chegar, em nome de Jesus. Para a nuvem descer, era necessário Moisés entrar na tenda. A nuvem servia de sinal que Deus tinha descido para agraciar Moisés com a sua presença. Para você ter uma vida coberta da bênção de Deus, é necessário frequentar a presença de Deus. A nuvem de Deus é um resultado de investimento. Invista no seu relacionamento com esse Deus. Nunca mais venha à igreja sem Bíblia, caso você a tenha. Procure corrigir esse relacionamento esquisito, essa vida com Deus fria, sem normas, sem o cuidado, sem zelo. Comece o dia na sua tenda, e a nuvem vai descer sobre você. A nuvem será uma regra e não uma exceção. Verso 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, cara a cara, como qualquer fala ao seu amigo. Que coisa linda isso! Olha a intimidade desse homem. Havia uma relação íntima, face a face.
E se você pensa que Moisés era um homem com virtudes extraordinárias, maravilhosas, diferentemente da gente, Moisés era um homem igual a mim e a você. Só que ele escolheu fazer a coisa certa. Moisés era um fugitivo, Moisés matou uma pessoa, Moisés teve erros gravíssimos, mas ele resolveu se corrigir, resolveu organizar a sua vida, e desde a sarça ardente, ele não deixou de ter intimidade com Deus. Irmãos, esse culto vai acabar daqui a 7 minutos, no máximo. Todo mundo vai embora para suas casas. Você só vai me ver domingo que vem, se você não for porteiro. Você vai ouvir a palavra da minha parte só domingo, se você não faltar. Se não aprender a construir uma tenda diariamente na sua casa, eu não vou te enganar, eu não vou te iludir. Toda a tua expectativa que você tem em Deus vai se frustrar. Porque o milagre que eu estou falando hoje não é aquele boom de Deus, mas é um processo de um relacionamento que a gente constrói diariamente na presença dEle. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que Deus abra os nossos olhos, que Deus aguce a nossa capacidade de entendimento, que façamos as correções, que irmãos, nós nos encontramos 1h30, na quarta 1h30, domingo, e depois como é que fica? Ou você aprende, ou vai ficar vivendo uma vida de migalhas. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Fique em pé e aplauda o Senhor bem forte, bem forte.